Irmãos, Pai do Senhor, presbítero Danilo, a gente está hoje aqui nessa oportunidade para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa disciplina de hoje, que é a antropologia bíblica. A ideia é a gente continuar estudando a palavra de Deus, mesmo nesse período de isolamento social, na quarentena. Incentivar vocês para continuar consultando material, lendo, atualizando o conhecimento teológico. Bem, hoje a gente vai falar sobre essa disciplina. A ideia é situar vocês dentro do campo das discussões acerca da antropologia. A gente vai, primeiramente, falar com vocês acerca de como ela está colocada academicamente falando. Temos uma disciplina no secular chamada antropologia, que tem a preocupação de estudar o homem, a sua cultura, a sua atuação em algum meio social, em algum grupo étnico, como uma civilização indígena, uma civilização antiga, um grupo específico como os ciganos e assim sucessivamente. Temos um campo chamado antropologia filosófica ou filosofia, que vai estudar o homem a partir da visão filosófica, que seria justamente filosofia. Seria a sua forma de vida, a sua forma de viver, a sua forma de desenvolver o pensamento, e aí temos essa característica aí. Temos a física, antropologia física, aonde se ocupa em falar acerca da biologia, o homem enquanto um ser biológico, em termos de estudar o seu corpo, o seu mecanismo, os seus órgãos, as suas operações, nós conhecemos como antropologia filosófica, ou, física, que vai se ocupar de estudar a parte biológica do homem. Temos a antropologia cultural, que vai justamente perceber, como eu já coloquei anteriormente, essa diversidade de povos e os seus relacionamentos. Temos um planeta, temos os 5 continentes, em cada continente temos países, em cada país temos estados, municípios, tribos e aí sucessivamente subdivisões. A antropologia cultural vai entender justamente o homem em suas minúcias e os seus relacionamentos. Claro que é diferente a vida de um homem do campo em relação a alguém que vive na cidade, como também o que vive da cidade em relação àquele que vive em uma ilha remota, o que vive em uma ilha remota para quem vive dentro das florestas. Então, a antropologia cultural se preocupa em analisar esse aspecto. Mas no nosso caso, é a antropologia bíblica. É um recorte dentro da antropologia, que é uma disciplina mais ampla. A bíblica, como o termo já diz, é estudar o homem a partir das declarações da palavra de Deus, que é justamente a nossa regra de fé e prática. Então temos justamente uma citação, que está no material de vocês aí, do pastor Luiz Bezerra da Costa, que diz o seguinte, o homem é a criatura mais importante da Terra, sem sombra de dúvidas. A antropologia é uma ciência, ou uma das ciências mais sublimes, porque trata da própria humanidade e dos grandes problemas da vida e da morte. Então, ele está trazendo essa citação porque é interessante. Já estudamos isso quando vemos o livro de Gênesis, a criação, e o termo conhecido por nós é justamente o homem, a coroa da criação de Deus. Então, já estudamos tanto teologia própria, como cristologia, como doutrina do Espírito Santo, já estudamos doutrina dos anjos. Agora chegou a vez de fecharmos esse leque, estudando a antropologia bíblica, percebendo o homem como criatura sublime de Deus. Irmãos, voltamos aqui agora para falar com vocês sobre a segunda parte da disciplina Antropologia Bíblica. Pedi a vocês para acompanhar no módulo, está no módulo de vocês. Isso aqui eu estou explicando a partir do módulo de vocês. Então, o tópico é a origem do homem. Como é que nós podemos compreender a origem do homem? Há muitas explicações acerca da origem do homem. Não é isso? Temos explicações que dizem que o homem é de outro planeta. Temos explicações que o homem é um ser aleatório. Mas duas permanecem.
e as mais conhecidas é a que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é a teoria da evolução e a teoria da criação. Embora eu já tenha um posicionamento, você também já tenha um posicionamento, a intenção aqui é a gente aprender sobre as duas e a gente poder dialogar, discutir, e a partir desse diálogo e discussão a gente construir um conhecimento. Porque também não tem como eu criticar ou desconsiderar ou desfazer do que eu não conheço. Então, primeira coisa, a evolução. Essa teoria que vai trazer como fundamento que o homem primeiramente foi criado de um ser inferior, e esse homem inferior, essa criatura inferior, veio passando por sucessões de evoluções ou etapas evolutivas, seleção natural, a adaptação aos lugares e aos espaços, e justamente com o cientista Charles Darwin, aproximadamente 150 anos após o mesmo fazer uma viagem e visitar alguns locais do mundo e descobrir algumas criaturas, ele vai fundamentar, e essa teoria da evolução é aceita em muitos países e é ensinada em muitos países em detrimento da criação. Agora, nós somos num ambiente cristão, teológico, de uma visão bíblica, e podemos também já perceber algumas falhas nessa teoria da evolução. Primeira falha que eu quero que você entenda: ela não se sustenta pelo fato de que, se fosse possível o homem continuar em uma etapa evolutiva, hoje a gente teria, olho biônico, a gente poderia mergulhar sem ter nenhum aparelho para mergulhação, já estaríamos voando sem ter a necessidade de avião ou de qualquer outro instrumento humano. Então você percebe que a teoria da evolução, ela não dá conta de explicar o hoje e o agora. Já temos mais ou menos 4.000 anos de existência, e a teoria da evolução, que diz que a gente primeiro veio de um ser inferior até chegarmos a um estado superior, ela não se sustenta. É a lei da termodinâmica, também é uma lei interessante, já que a primeira já coloca que a gente não tem como estar nesse processo evolutivo. A segunda, que é a lei da termodinâmica, vai dizer o seguinte: que o planeta Terra está envelhecendo. A evolução não traz justamente uma regra básica da própria ciência, que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então percebemos nessa teoria algumas falhas. Em contrapartida, nós temos a criação, o criacionismo, que vai dizer o seguinte, a partir do texto sagrado, Gênesis capítulo 1, 26, Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vai trazer fundamentações de sobra, afirmando que somos criados. O termo bíblico é bara, somos produtos de um ser. O texto diz: e no princípio criou, ou seja, nós não vimos ao mundo, não estamos no mundo de maneira aleatória, solta. Nós somos criaturas de um ser maior, de um ser superior. Eu, particularmente, dentro da própria ciência ou do conhecimento teológico, fico muito satisfeito com o conhecimento da criação. Somos criaturas de Deus. Percebe aí? Primeiramente, Deus nos criou no seu interior, e no segundo plano, Deus executou. Então a gente tem essas duas teorias, a gente tem essas duas visões, mas você é inteligente e consulta o texto sagrado para acreditar que, no aspecto da antropologia, somos criaturas de Deus. Pronto, irmãos, voltamos, e nesse momento vamos tratar sobre a natureza do homem. É necessário uma cautela, uma atenção redobrada, porque nesse aspecto aqui temos diversas correntes, temos diversas
formas de pensar. O que a gente traz para vocês sempre é a nossa forma de compreensão de literatura dentro do que o próprio texto bíblico propõe. Então, entendemos o homem dentro do formato que a gente também entende Deus, a trindade ou trino. Também entendemos o homem dentro dessa ótica de triunidade. Entenda comigo aqui. Temos um ponto de vista da natureza e da constituição. O homem, do ponto de vista da natureza, ele é compreendido como um ser dicotômico. Eu estou falando de duas faces. Eu tenho um corpo e eu tenho um espírito. Eu tenho um homem que habita dentro do terreno humano, mas que também habita no terreno espiritual. Então, em relação à natureza, o homem é um ser dicotômico. Agora, em relação à sua constituição, eu compreendo o homem, o texto nos permite pensar dessa forma. Em relação à constituição, o homem ele é tricotômico, ou seja, ele é três. Ele vai ser composto por corpo, alma e espírito. Isso faz com que o homem seja um ser tricotômico. Já falando dentro dessa constituição da tricotomia humana, eu quero falar com vocês acerca do corpo. O corpo é a parte material do homem, é o que eu posso pegar, é o que eu posso visualizar, é a matéria, é o pó, é o barro, é o caco, como os irmãos costumam dizer, é o vaso na mão do oleiro, é essa parte material do homem, tomando como base Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus o formou do pó da terra, e do grego a palavra é soma, justamente dando essa origem ao homem. Homem terreno, homem físico. Quando a gente coloca ali as faculdades, são os sentidos físicos do homem, que você estudou isso lá no seu 5º ano em ciência. O homem que é composto por um corpo, e esse corpo tem sentidos que são visão, audição, olfato, paladar e tato. São os sentidos pelos quais o homem tem a interação com o mundo, tem a interação com o outro. O homem é um ser humano, o homem é um ser físico e, para tanto, precisa ter um corpo. Para mim, é muito simples essa parte aí de compreensão. Significado, corpo, e temos as faculdades dentro do termo corpo, que são os sentidos humanos. Pronto, irmãos, voltamos para falar agora da alma, dentro daquela visão tricotômica do homem. Eu conceituei com os irmãos a parte física do homem, agora eu estou falando sobre a natureza imaterial do homem, que é a alma. O que seria ali, como nós colocamos, que você pode acompanhar no seu material e ali no slide no fundo, o que seria o significado da alma? A princípio, é a forma inteligível do homem, seria o termo usado ali, o vivificante colocado dentro do texto bíblico, quando Deus soprou o Espírito vivificante. Entenda uma coisa, em muitos momentos no texto sagrado, vai vir alma ou vai vir espírito, mas eu quero que você consiga discernir quando estiver lendo isso. Quando eu estiver se referindo ao fôlego da vida, ao sangue e à pessoa física, eu estou falando da alma dele, estou falando do ser humano, é o psique dentro do conhecimento do grego ou do próprio hebraico. Agora, essa origem da alma, da onde veio a origem da alma? A alma também tem origem espiritual, já que eu falei a você que é o sopro, ou seja, Deus compartilhou algo que estava nele conosco. A origem veio
de Deus para o corpo. As faculdades da alma, pessoal, seria justamente os meios pelos quais a alma processa as informações colhidas no mundo físico pelo corpo e no mundo espiritual pelo espírito. Então a alma, eu compreendo que é a sede das minhas percepções do mundo físico e as minhas percepções do mundo espiritual. Então a alma vai fazer com que eu possa ter funções mentais, ter sentimentos e ter vontades. Então a alma é responsável pelo meu intelecto, pelo meu sentimento e pela minha volição ou minha vontade. Essa é a parte que nós conhecemos como alma. Agora, ainda falando sobre a parte imaterial do homem, nós conceituamos o que é o espírito. Cuidado aí, já começando a falar, espírito com letra minúscula. Não confunda espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, com o espírito com letra minúscula, que é o espírito humano, ou espírito maligno, ou espírito imundo, como nós conhecemos. Espírito, novamente, é a parte imaterial do homem. Que faculdades são essas? São essas que nós temos aqui. É a consciência primeiro. Somos um ser consciente. Muito interessante, porque é justamente a consciência que vai diferenciar o ser humano de um animal. O ser humano é um ser irracional, ou seja, um ser que não pensa. E o ser humano é um ser racional, ou seja, um ser que pensa. Ele tem consciência. Muita calma nessa consciência aí, que é a consciência, o lugar onde Deus se comunica com a gente. Cito agora Romanos, que diz: e o Espírito de Deus se comunicará com o nosso espírito, e o nosso espírito clamará Abba, Pai. Ou seja, a consciência é onde o bem e o mal estão duelando. Lembra o que Gálatas diz? O campo de batalha, de atuação da carne contra o espírito ali que atua é o Espírito de Deus contra a nossa carne. E o campo de batalha é a nossa consciência. Fechando as faculdades do espírito humano, nós temos a fé, que temos como aspecto esperança, reverência, adoração. Essa fé aqui, gente, é a fé descrita em Gálatas, a fé que nos faz ser fiéis a Deus. Pronto, irmãos, voltamos e falamos agora com vocês um pouquinho da imagem e semelhança de Deus no homem. É muito interessante porque recentemente discutimos isso na escola dominical e houve muita dúvida, né? O que é que o texto quer dizer quando afirma que somos imagem e semelhança de Deus, já que já aprendemos em outro momento que o Deus que nós servimos, ele não tem um corpo físico palpável, um formato como o nosso, porque se Deus tivesse corpo como o nosso e palpável como o nosso, Deus teria data de nascimento e também teria sepultamento. Então Deus é um Deus que é espírito, ou seja, um ser infinito. Então nós somos imagem e semelhança de Deus em 3 campos distintos que eu coloquei ali para você acompanhar e também está no seu material. Nós somos imagem e semelhança de Deus no aspecto primeiramente, espiritual, como também no aspecto moral, como inteligível. É aí que nasce o nosso caráter, é aí que nós temos características semelhantes. Citei anteriormente aqui os frutos, ou fruto do Espírito. Se você já ter dado uma olhada, ter lido, compare aqueles frutos do Espírito com características de Deus: bondade, benignidade, fidelidade. Então são atributos divinos que acabam sendo características ou devem ser características humanas
a partir da vivência do Espírito em nossas vidas. Então nós temos aí essa semelhança no sentido espiritual, no sentido moral e no sentido inteligível. Nós temos a mente de Cristo. Você já leu isso? Qual a ideia da restauração? A restauração traz como ideia isso. O que é a redenção? A redenção também é isso. É voltarmos ao estado natural. Porque o pecado manchou. O pecado vermelho, como o carmesim que você já leu, faz com que essa imagem e semelhança de Deus seja ofuscada. E a ideia da salvação, a ideia de Cristo ter morrido por nós. Observe o que está escrito em Romanos de número 8 e o versículo de número 29, só para a gente poder fundamentar aqui. Romanos 8, 29 diz o seguinte para a gente: porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a realidade é que Deus busca, através de Cristo, restaurar esse caráter nosso manchado pelo pecado que entrou no mundo. Então, somos imagem e semelhança de Deus, repetindo, na natureza, no caráter moral, como também na inteligência. Meus irmãos, agora passando já para concluir a disciplina Antropologia Bíblica. Ela é importante, a gente já viu alguns tópicos, e finalizo falando sobre a interação do homem total. Vocês precisam assimilar essa questão. O homem é um ser intermediário. O que é isso? O homem ocupa o mundo físico por meio do seu corpo, mas também o homem ocupa o mundo espiritual por meio do seu espírito. Entenda que nós estamos vivendo ao mesmo tempo. Entenda Romanos. Aquele que é guiado segundo o Espírito, ou aquele que não anda segundo a carne. Então a carne vive no mundo físico, no mundo dos homens, enquanto o Espírito, a proposta divina é viver no mundo espiritual, ser um ser espiritual, ter visão espiritual. Lembra o episódio do profeta com o jovem? O jovem estava vendo somente o que estava em torno dele, no mundo físico. Aí a oração do profeta foi por quê? Para que Deus abrisse a visão dele para o mundo espiritual. Ou seja, porque o profeta já estava vendo, o jovem ainda não estava vendo. Como é que nós explicamos isso para você aqui? Nos dois extremos nós temos o mundo físico, temos o mundo espiritual. O que é que vai me ligar com o mundo físico? O meu corpo. O que vai me ligar com o mundo espiritual é o meu espírito. E quem vai ficar no centro do mundo espiritual e do mundo físico, já que o corpo está ligado ao mundo físico e o espírito está ligado ao mundo espiritual, é a alma, como eu já falei anteriormente. A alma vai ser a sede dos sentimentos do mundo físico e a sede dos sentimentos do mundo espiritual. E isso vai convergir, isso vai direcionar para a minha personalidade. A minha personalidade é um misto do que eu vivo no meu mundo físico e um misto do que eu vivo no meu mundo espiritual. Mas para a gente que estamos estudando antropologia bíblica, meu conselho é que você possa viver guiado pela sua natureza espiritual. Ou seja, se você está ligado com o mundo espiritual,
você vai ser guiado e orientado pelo Espírito, e você não vai cumprir, como diz Romanos, a concupiscência da carne, como também alerta o livro de Gálatas. Precisamos perceber isso aí. O homem é um ser intermediário que vive em dois campos, humano e o mundo espiritual. Exemplo, o que é que diz o texto? Quando nós falecemos, que o corpo ou o pó, o barro, fica na terra e o espírito retorna para Deus, a quem o deu. Então perceba isso aí. Então ficamos por aqui. Muito bom estar falando com vocês hoje acerca dessa disciplina.